Casada e mãe de 2 filhos, Tracy Wilkinson, de 50 anos, foi campeã britânica de dança de salão. Ela lutou contra o alcoolismo durante anos, mas ficou limpa após frequentar um centro de reabilitação que continuou a visitar como voluntária para ajudar outras pessoas a deixarem o vício. Tracy e sua família viviam na cidade de Stourbridge, localizada a 204 km de Londres, na Inglaterra. Em 2015, ela encontrou Aaron Barley, de 22 anos, dormindo em uma caixa de papelão no estacionamento de um supermercado. A visão do jovem faminto lutando para se manter aquecido a fez parar e ela decidiu tentar ajudá-lo. No mesmo dia, Tracy o acolheu na luxuosa casa de sua família, porém, ela descobriria da pior maneira possível que algumas pessoas não merecem ser ajudadas. I opened the back door. He jumped out and stuck a knife into my shoulder. After that, I remember some grappling and being stabbed a number of times. The memories of that day are horrific. An ambulanceman came out and said, behind me, 1 deceased, 1 in cardiac arrest, and my heart sunk. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Tracy Wilkinson, mas antes de começar, gostaria de pedir desculpas pela baixa frequência que estamos postando vídeos aqui no canal. Estamos passando por uma fase de mudança, mas em breve voltaremos a postar com a frequência habitual, além de voltarmos a responder os comentários, pois nós sempre achamos importante conversar e ler a opinião de cada um de vocês. Aaron Barley nasceu em 1994 em um mundo cheio de turbulência e confusão. Fruto de um relacionamento entre tio e sobrinha, o pai de Aaron, 19 anos mais velho que sua mãe, faleceu de câncer quando ele tinha apenas 4 anos. Infelizmente, sua mãe acabou falecendo de um ataque cardíaco apenas 2 anos depois, deixando Aaron órfão aos 6 anos de idade. Obviamente, o começo de sua vida foi difícil. Ele passou o resto de sua infância na casa de parentes, até que, posteriormente, o enviaram para uma série de lares adotivos, onde Aaron viveu experiências traumáticas. Seus cuidadores o descreveram como um garoto que, em um momento, poderia ser alegre, caloroso, charmoso e sensível, mas que em poucos minutos poderia se transformar, mostrando um aspecto mais sinistro e perigoso de sua personalidade. Aaron teve muitos problemas enquanto passava de um lar adotivo para o outro. Aos 11 anos, ele foi expulso de um orfanato devido a ataques violentos a outras crianças, onde chegou a roubar o carro de um funcionário. Aos 12 anos, ele fez uma lista com nomes de pessoas que desejava matar e também escreveu no Facebook sobre seu desejo de cortar as pessoas. Aos 18 anos, Aaron foi condenado a 3 anos de prisão por agredir uma ex-namorada com um pedaço de madeira. Depois de ser libertado, ele se mudou muito e teve empregos aleatórios. Ao longo da juventude, ele teve mais de 20 condenações por assalto e roubo, tornou-se severamente dependente de drogas e acabou vivendo nas ruas. Tracy fazia trabalho voluntário ajudando idosos. Era muito tagarela e deixava as pessoas à vontade. Ela não queria mal a ninguém e gostava de ajudar as pessoas. Os amigos a consideravam uma mulher gentil, compassiva e generosa. Então, não ficaram surpresos quando ela colocou Aaron sob sua proteção com a intenção de ajudá-lo a fazer algo de sua vida depois da perda de ambos os pais e de sua infância traumática passada dentro e fora de orfanatos. Tracy o acolheu, alimentou e o apresentou a seu marido Peter e a seus 2 filhos, Lydia e Pierce. Sinceramente agradecido, Aaron não parava de dizer a Tracy que só precisava de alguém que lhe desse uma chance, só precisava de um pouco de sorte na vida. Peter, o marido de Tracy, conseguiu para Aaron um trabalho como operário de construção em sua empresa em Newport, no sul do país de Gales, e tudo correu bem por 5 meses. Então, até aqui, o jovem de 22 anos tinha um lugar para morar, refeições todos os dias, uma fonte confiável de renda e um telefone celular. Tudo graças à família Wilkinson, especialmente graças a Tracy. Além disso, eles providenciaram para que Aaron frequentasse um centro de reabilitação de álcool e drogas. Ou seja, finalmente, pela primeira vez na vida, Aaron estava com sorte. A generosidade de completos estranhos lhe deu a chance que ele tanto esperou. Entretanto, infelizmente, não há um final feliz para essa história.
Em setembro de 2016, Aaron saiu dos trilhos quando voltou a usar drogas. A família Wilkinson observou uma mudança em seu comportamento. Ele passou a ser hostil e sua frequência no trabalho era inconsistente. Abandonar um vício em drogas não é uma tarefa fácil, e Tracy sabia disso. Exatamente por isso ela deu a ele várias oportunidades para melhorar, mas depois de várias tentativas sem sucesso de convencê-lo a voltar para a reabilitação, Peter acabou tendo que dispensá-lo do emprego. Aaron disse na época que voltou a usar drogas porque sua mãe havia morrido. Porém, Tracy sabia que isso não era verdade, pois ele havia contado anteriormente que seus pais morreram quando ele ainda era um menino. Assim que Aaron foi demitido, ele deixou a casa de Tracy e por um tempo não se ouviu falar dele. Porém, algumas semanas depois, em uma manhã entre o final de outubro ou início de novembro de 2016, Peter encontrou Aaron dormindo no canto de sua garagem. Parecia que ele havia sido espancado, estava coberto de hematomas e mais uma vez a bondade da família Wilkinson se mostrou quando eles decidiram ajudá-lo, dando-lhe comida e encontrando um abrigo para o jovem, que passou a realizar pequenas tarefas para a família em troca de comida e dinheiro. No Natal de 2016, ele juntou-se à família para suas festividades. Parecia que havia um afeto genuíno em seu relacionamento com Tracy. Em um cartão para ela, Aaron escreveu: "Para a mãe que nunca tive". No início de 2017, Aaron conseguiu trabalho em tempo integral e um novo lugar para morar. Ele jantava uma ou duas vezes na casa da família Wilkinson, mas não demorou muito para que Aaron perdesse o emprego. Ele também voltou a usar drogas e seu comportamento mais uma vez se tornou instável e agressivo. Voluntários do centro de reabilitação afirmaram que Aaron ficou obcecado por facas e armas, levantando sérias preocupações sobre sua segurança e a segurança de outras pessoas. O jovem confessou aos funcionários do local que tudo o que sempre quis fazer foi matar pessoas a facadas, especialmente policiais. Os funcionários não denunciaram. Apesar das preocupações, suas palavras foram descartadas como delírios induzidos por drogas. Um ano depois de conhecer Tracy e sua família, Aaron fez outra de suas visitas à casa dos Wilkinson. No entanto, dessa vez a visita foi diferente. Em 30 de março de 2017, Peter levantou-se um pouco antes das 7 horas da manhã e foi passear com seu cachorro. Ele pediu ao filho, Pierce, que fosse com ele, mas o adolescente disse que o acompanharia no dia seguinte e decidiu ficar em casa. Infelizmente, essa caminhada nunca aconteceria. Imagens assustadoras das câmeras de vigilância mostraram Aaron em traje ninja completo, escondido e rastejando pelo quintal da residência Wilkinson, enquanto Peter passeava com o cachorro da família. Depois que Aaron entrou furtivamente na casa por uma porta aberta, ele atacou Tracy e Pierce, esfaqueando-os até a morte enquanto dormiam. O filho do casal foi esfaqueado com tanta força que os golpes quase partiram sua medula espinhal. Quando Peter retornou para casa e abriu a porta dos fundos, Aaron saltou para fora, todo vestido de preto, com uma grande faca e começou a esfaqueá-lo também. Mesmo lutando, Peter foi apunhalado 6 vezes, 2 no rosto, 2 no abdômen e 2 nas costas. Enquanto estava sendo atacado, ele ouviu Aaron dizer: "Morra, seu desgraçado". Peter chegou a dizer a Aaron: "Nós tentamos ajudá-lo", mas as palavras pareceram divertir o agressor, que o apunhalou mais uma vez e disse: "Morra, seu bastardo". O ataque parou e Peter ouviu o som de seu carro sendo conduzido. Ele discou para a emergência e cambaleou até o jardim, caindo em uma cadeira no pátio. Apesar dos esforços dos socorristas, Tracy não pôde ser salva enquanto Pierce foi levado ao hospital, mas também sucumbiu aos ferimentos. Peter, de 47 anos, foi levado para a ala de cuidados intensivos inconsciente e passou 11 noites no hospital até se recuperar o suficiente para receber alta médica. A filha mais velha do casal, Lydia, que tinha 19 anos na época, foi poupada porque estava na universidade em outra cidade. Porém, ela teve que identificar os corpos de sua mãe e irmão. Depois do ataque, Aaron entrou no veículo da família e fugiu. Pouco tempo depois, ele foi visto pela polícia e, na tentativa de escapar da captura, colidiu com o muro do jardim de uma casa. Durante os interrogatórios policiais, Aaron, que na época tinha 23 anos, recusou-se a dizer por que havia atacado a família.
Em entrevista, o detetive-chefe Edward Foster, da unidade de homicídios, disse que Aaron planejou um ataque verdadeiramente chocante e impiedoso naquele dia. As pessoas que o conheceram o descreveram como um mentiroso e manipulador compulsivo. Este foi um assassinato de extrema crueldade e tristeza. Os Wilkinson abriram sua casa para Aaron e tentaram ajudá-lo, mas ele os retribuiu de uma forma incompreensível. Em 4 de outubro de 2017, Aaron Barley, de 24 anos, se declarou culpado dos assassinatos de Tracy, de 50 anos, e seu filho Pierce, de 13. Ele também foi considerado culpado pela tentativa de homicídio de Peter e foi sentenciado à prisão perpétua com pena mínima de 30 anos, antes de ser elegível à liberdade condicional. Porém, em 21 de dezembro do mesmo ano, sua sentença foi aumentada pelo Tribunal de Apelação para um mínimo de 34 anos e 6 meses. Até hoje, não está claro por que Aaron Barley cometeu os assassinatos. Peter Wilkinson especula que o ataque pode ter sido motivado pela decisão da família de cancelar o contrato de telefonia móvel de Aaron, pelo qual a família vinha pagando até uma semana antes do ataque. Peter falou com a mídia após a audiência e elogiou sua esposa, dizendo: "Minha esposa se importava com os outros, e é tão trágico que depois de tentar ajudar as pessoas e ajudar Aaron, ele tenha se voltado contra nós dessa maneira sem motivo aparente. Não há motivo, não há explicação. Meu sentimento pessoal é que ele perdeu o emprego, perdeu o abrigo e decidiu que, porque sua vida estava indo mal, ele ia descontar nas pessoas que se importavam e cuidavam dele. Eu gostaria que nunca o tivéssemos conhecido. Gostaria que minha esposa nunca o tivesse tirado da rua naquele dia." Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Teriam coragem de ajudar alguém totalmente desconhecido e colocá-lo dentro de suas casas? Não se esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui.